Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa mãe estejam conosco. Eu sou o Tiago e este é o canal Passos de Cristo. Aqui nós seguimos Jesus pelo único caminho deixado por ele. Você já ouviu aquela frase famosa que diz: Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus não fundou nenhuma igreja. Ele veio trazer apenas um relacionamento com Deus. Parece bonito, fala a verdade. Fácil de ser vivido, mas também, irmãos, muito fácil de desmontar essa patuscada deste mundo moderno. Pois existe um grande problema com esta tal afirmação ou com essas tais afirmações. Elas contradizem a própria Sagrada Escritura. Muitas pessoas acreditam que a Igreja Católica foi uma invenção humana, tardia. Talvez fundada por imperadores como Constantino no século IV, tenho certeza que você já escutou essa por aí, né? Ou então por poderes políticos muito tempo depois que Cristo veio ao mundo. Ou a última que eu ouvi, a mais atual, é que a igreja foi fundada por Cristo, mas ao longo do caminho ela se perdeu. Olha, é cada absurdo que chega a cansar, sabe? Mas, como um bom católico deve ser e saber, nós vamos aqui juntos provar, usando apenas as Escrituras, que o nosso Senhor Jesus tinha uma intenção clara de fundar uma igreja visível, organizada e hierarquicamente. E isso é mais do que óbvio nas Sagradas Escrituras. Primeiro vamos olhar para a estrutura. Se Jesus quisesse uma fé democrática, onde todo mundo teria o mesmo poder no quesito de autoridade, ele não teria feito o que fez em Lucas capítulo 6. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar, passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Como podemos ver, irmãos, a Bíblia diz que Jesus passou a noite em oração e no dia seguinte chamou seus discípulos. Mas, atenção aqui, do meio da multidão, ele escolheu 12. E a esses 12, ele deu um título específico, ou seja, acima de discípulos, o título de apóstolos, que significa enviado com autoridade. Aqui nascia a hierarquia da Igreja Católica. E após essa escolha dos 12, e depois de confirmá-los na fé em seu ministério, um pouco mais à frente, no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Jesus chama os 72 discípulos para uma missão à sua frente nas cidades. Não os dá o cargo de apóstolos, mas também não são como os demais seguidores. É realmente o princípio de uma hierarquia monumental. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Se você notar no texto de Lucas 6 e em outros textos onde os nomes dos apóstolos são citados, o nome de Pedro é citado sempre em primeiro lugar. Talvez para o nosso tempo isso não signifique nada, mas para os judeus e para a época em que as Sagradas Escrituras foram escritas, isso tem muito peso. Isso significa a posição de proeminência de Pedro, a liderança e a autoridade sobre os 12. Ou seja, não era uma bagunça, irmãos. Era e é um só corpo e muito bem organizado. Mas vamos ao que interessa, separar realmente o joio do trigo, ou seja, a verdade da mentira. Vamos começar pelo Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 42. Jesus se volta para Simão e muda o nome dele. Então conduziu até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro ou pedra, já que Jesus falou em aramaico, e nessa língua, irmãos, Pedro e pedra são a mesma palavra, porém, seu significado muda a depender do contexto ao qual a palavra é inserida. Na teologia bíblica, mudar de nome significa mudar de missão, ou seja, tem um peso também. E isso ocorre desde o Antigo Testamento. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, em Gênesis 17:5, significando pai de muitas nações ou pai de multidões, em sinal de sua aliança e da promessa de uma descendência vasta, transformando também Saraí em Sara. Essa mudança de nome simbolizava uma nova identidade, um novo propósito divino para ele, reforçando a aliança feita por Deus para torná-lo pai de várias nações. Mas, voltando ao tema de hoje, em Mateus 16:18 fica evidente o porquê da mudança do nome
de Pedro, ou seja, de Simão para Pedro. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Note o singular, irmãos. Ele disse minha igreja. Ele não disse minhas igrejas ou minhas denominações e muito menos minhas escrituras. Não, não é a igreja que é dividida. Não é uma igreja que é separada. É uma igreja una, santa, segundo as próprias escrituras, fundada sobre Pedro. E como vimos no texto, Jesus vai além. Ele entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. Mas alguns irmãos, infelizmente, citam Mateus 18:17, que diz: Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Afirmando que este texto, Jesus dá autoridade não só a Pedro, mas a todos os apóstolos. E sim, Jesus faz isso, com relação a perdoar pecados. Porém, a chave do reino dos céus ele só entrega a Pedro, o que deixa mais evidente ainda a liderança de Pedro sobre toda a igreja. No antigo Israel, irmãos, quem tinha as chaves era o primeiro-ministro do rei. Vejam, naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliassim, filho de Eucias. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, porei nas tuas mãos as tuas funções. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Quando ele abrir, ninguém fechará. Quando ele fechar, ninguém abrirá. E essa profecia se cumpriu quando Jesus, o rei, entregou a administração da sua casa a um homem falho, porém o escolhido, Pedro, o primeiro papa. Agora pensem comigo. Se essa igreja fosse para durar apenas uma geração, o que aconteceria quando os apóstolos morressem? A Bíblia também nos dá a resposta em Atos dos Apóstolos. Quando Judas morreu, os apóstolos não deixaram a cadeira vazia. Eles se reuniram e escolheram Matias para o lugar dele, sob a liderança de Pedro. Isso é o que chamamos de sucessão apostólica. Como uma corrida de revezamento, essa autoridade foi passada de mão em mão, bispo após bispo, de Pedro até o Papa Leão XIV de hoje. Jesus prometeu em Mateus 28, Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se a igreja tivesse se corrompido ou desaparecido para ser refundada 1500 anos depois, então Jesus teria mentido. Será que Jesus é mentiroso? Será que ele teria nos abandonado? Mas, irmãos, é óbvio que não. Ele não mentiu. A Igreja Católica é a garantia histórica de que a fé que você professa hoje é a mesma fé dos apóstolos. Jesus fundou uma família, ele fundou uma rocha, e as portas do inferno nunca irão prevalecer contra ela. Ficou claro? Deu para abrir a mente ou abrir o seu coração para que você possa entender realmente que se você não está na Igreja Católica, você está fora do rebanho de Cristo? Se sim, irmão, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar com quem precisa ouvir essa verdade. E até a próxima. Se Deus quiser, se Deus me permitir, estaremos aqui de novo. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.